Olá, Fala Marketing começando agora. O podcast que traz histórias, novidades e te deixa por dentro do fabuloso mundo do marketing. Hoje a gente vai falar sobre mídia paga e mídia orgânica. E eu trouxe aqui dois convidados que na verdade eles são de casa. Um deles é meu sócio, quase 10 anos de sociedade, e ele atua no mercado de comunicação e marketing digital desde 1999. Em 2006, ele passou a se dedicar para a gestão de tráfego e performance. Ele é um profissional premiado, já prestou palestra, já deu palestra sobre o tema de SEO e é um mentor, presta mentoria sobre métricas e indicadores de performance. E temos a Heloísa Soares, publicitária, social media também aqui na Sales Punch, ligada no 220, fascinada por comunicação, apaixonada por artes, comportamento do consumidor e comunidades e personas dentro de cada rede social. Bom, gente, tudo bem? Bem-vindos. Boa noite, Vinícius. Oi, tudo bem? Boa noite. A gente vai começar com esse tema de mídia paga e mídia orgânica, que eu acho que é bem relevante e, às vezes, quem está assistindo a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. Então, vamos tentar... eu queria que vocês explicassem aqui para quem está assistindo as diferenças principais do que é mídia paga, o que é mídia orgânica e, mais uma aqui, o que é aquela mídia conquistada ou mídia espontânea? O que vocês trazem aí para a gente? A mídia paga é toda veiculação que você efetivamente paga por um fornecedor, uma rede social, um veículo de comunicação para aumentar o alcance, obter tráfego, aumentar visitas no teu site, aumentar alcance, engajamento em redes sociais, etc. Onde a gente põe dinheiro para que a coisa aconteça. A mídia orgânica ela é um resultado de uma presença digital. Quanto mais relevante a presença digital for de uma empresa, seja nas redes sociais ou seja com o seu website, aí a Elo pode falar um pouquinho a respeito dessa relevância, principalmente nos meios sociais, todo o resultado que se tem daquilo nada mais é do que essa mídia orgânica. E a mídia conquistada, ao meu ver, é quando reverbera em outros canais de veiculação. Como um exemplo assim, a gente tem uma campanha super legal, super irreverente que a gente lança. Inclusive, podemos investir dinheiro nela. Ela vai ter um resultado orgânico também, das pessoas engajando e curtindo e compartilhando. E, eventualmente, um influenciador muito famoso, com milhões de seguidores, faz um comentário a respeito da nossa campanha no seu canal, onde essa mensagem acaba ganhando um fôlego muito grande. Sem necessariamente ser contratado. Sem necessariamente ser contratado. Só então, ele entendeu que aquilo ali está dando um buzz no momento. Exatamente. A gente cansa de ver isso, seja por polêmica, seja por irreverência, porque é engraçado, porque às vezes dá errado, mas eu imagino que mídia conquistada seja muito dentro desse perfil, sabe? Certo. Então, dá para a gente dizer que a mídia paga é aquela mídia que ela é interruptiva, Você está ali na tua rede social, mas daqui a pouco você é impactado pelo aquele anúncio. E a mídia orgânica, não. Ela está aparecendo ali no feed das pessoas, se eu já sigo, se eu já... Dá para a gente também ter esse paralelo, assim? Exatamente. A mídia paga, a gente pré-estabelece segmentações ou ações que o usuário precisa tomar para que eu possa exibir essa comunicação para ele. Então, no caso de um Google, por exemplo, eu preciso da ação dele de fazer uma pesquisa e eu vou estar entre os 3 ou 4 primeiros resultados ali. Então, eu estou pagando por aquilo. A mídia orgânica, muitas vezes, até parte, Elo? Eu acho que de um pouco do relacionamento que, às vezes, o usuário tem com a nossa marca. A orgânica, então, ela só vai aparecer para quem estiver me seguindo. Na verdade, não só para quem te segue. Tem alguns formatos que vão entregar, um exemplo, o Instagram hoje. Quem te segue vai acompanhar essa entrega, só que ela é muito mais baixa, e por isso que a gente sempre trabalha com as duas entregas em conjunto. Então, é sempre interessante a gente ter uma mídia orgânica que entregue muito bem, com volumes maravilhosos. Só que a gente tem que saber que a gente tem um limite de entrega orgânica também. Então, hoje, por exemplo, os vídeos são um formato que entregam para fora do seu público. Então, a pessoa não precisa te seguir para receber um vídeo, um Reels do seu Instagram. Apesar de ser mídia orgânica, mas você não tem controle de quem recebe. Então, pode ter milhares de visualizações, mas não é um público que necessariamente vai querer consumir seu conteúdo. Pode ter viralizado pela música, pelo estilo da produção. Você não tem controle da segmentação de quem está vendo. Não. É o algoritmo que vai Exatamente. entregar para quem ele acha que é relevante. E é o principal diferencial, porque quando você fala de mídia paga, você direciona essa mídia. Então, você é muito mais certeiro em relação à entrega desse conteúdo.
Ah, legal. E, gente, falando assim de plataformas de mídias mais eficazes, né? E acho que a gente pode entrar assim mais falando da paga. Qual você acha que é mais eficaz hoje em termos de anúncio? Não tem a mais eficaz. Vai depender muito do objetivo e daquilo que cada empresa precisa comunicar. Não tem a grande mídia, aquela resolvedora de todos os problemas ou aquela que vai gerar os melhores resultados para o cliente. É claro que a Sales ela trabalha muito dentro do funil de vendas. Então a gente coloca o usuário, o consumidor sempre no centro do nosso planejamento. E a gente mapeia todo esse comportamento dele, desde quando ele está começando a ter uma necessidade ou uma dor, até o que a gente chama de fundo de funil, quando ele está preparado o suficiente para fazer a compra. Então a gente mapeia isso e estabelece as mídias que serão pagas ou a nossa presença digital para atender cada uma dessas etapas, né? Então não tem a grande mídia, né? Muita gente diz, mas o Google converte bastante. No fundo de funil, quando a pessoa está muito preparada a fazer uma compra, aí sim o Google pode ser a grande mídia, como para muitas empresas e muitos clientes nossos. Não necessariamente todos... Mas Ali, você acha que eu sendo dono de uma empresa, né? Eu tenho ali uma verba limitada. Você acha que faz sentido eu tirar, eu só dedicar 100% da minha verba, porque, como você falou, né? O Google ele acaba pegando o fundo de funil, quem já está mais pronto. Você acha que faz sentido eu jogar toda a minha verba ali para o Google e tirar do resto? Ou é importante ter um mix aí? Isso é muito sedutor, tá? Quando a gente apresenta relatórios de desempenho para os nossos clientes, existe uma tendência muito forte dentro das empresas de querer varrer o investimento para aquilo que está dando mais um resultado. E esse resultado vamos entender esse resultado como geração de leads, venda de fato, né? No caso do e-commerce, alguma coisa assim. Então, e esse tipo de canal, quando a gente apresenta os relatórios, isso é muito sedutor. Poxa, por que então a gente deixa de investir em rede social, ou deixa de investir muitas vezes numa programática, ou numa comunicação que tem um objetivo de branding, por exemplo, e por que a gente não pega todo esse dinheiro e joga ali para o Google, já que a nossa principal taxa de conversão, no caso, né? Porque ainda que o Google seja uma plataforma muito eficiente dentro desse mix, ele é de fundo de funil. Então, você imagina uma jornada de compra de um cliente. Quando ele tem uma necessidade, entende uma dor, seja o cliente, pode ser corporativo, no B2B, ou até um consumidor final, ele começa a ter uma necessidade de efetuar uma compra, uma contratação de algum software, por exemplo. Qual é esse caminho que ele percorre até chegar e no momento em que ele fala assim, bom, agora eu preciso de um software de automação, de atendimento do WhatsApp. O que veio antes disso? Se eu colocar todo o meu investimento dentro de um Google, por exemplo, eu vou participar só desse fundinho do funil. E eu não participei da vida desse usuário em nenhum outro momento. Você perdeu toda a parte de convencimento dele, de que às vezes a tua marca e o teu produto é melhor do que os teus concorrentes. Isso vale para a mídia orgânica também, né, Ali? É um processo de conquista. Então, e tem inúmeras variáveis. Então, a mídia orgânica ela vai entregar super bem em algumas redes sociais, porque depende do público, depende da sazonalidade. Então, tem vários eventos que vão atrapalhar esse processo e que não tem receita de bolo. Não dá para dizer que para X empresa, só Facebook e Instagram funciona, só Google funciona, ou para um nicho específico só funciona isso. As reações do público são diferentes e ações externas podem influenciar nisso. Então, tanto para mídia orgânica quanto para mídia paga, demanda um teste para entender o que funciona melhor, aonde demandar mais esforço, e ainda assim, mesmo entendendo que uma rede funcione melhor que outra, como um canal de mídia paga ou orgânica, a gente não desiste das outras, porque inúmeros fatores vão influenciar nisso. Então, em algum momento, a gente vai ter uma variação de nesse mês entregou melhor em uma rede, e no mês seguinte pode ser em outra. E assim, né, Elo, focar todos os esforços, energias e dinheiro em um tipo de mídia significa ignorar tantas outras. Exatamente. Entendeu? Então, no mínimo, uma experiência inicial é muito saudável das empresas acabarem fazendo. Você diz assim, tudo acaba sendo um laboratório, você tem que ir testando e se baseando em números, né? E entender também, a gente não pode ser injusto com por exemplo, quando a gente fala em redes sociais, né? O LinkedIn é completamente diferente do Instagram.
O usuário que está ali pode ser o mesmo, né? O Werner que está no LinkedIn é o mesmo Werner que está no Instagram, mas o meu comportamento é muito diferente. Eu, às vezes, estou mais sensível a uma comunicação de determinado tipo de produto no Instagram do que se eu ver exatamente a mesma comunicação no LinkedIn. Então, a gente sempre não pode ser injusto, né? Dizer, essa é boa, essa é ruim. Cada um tem, dentro de uma jornada, dentro daquilo que a gente espera para um plano de comunicação, cada uma vai cumprir o seu papel. Eventualmente, alguma pode performar menos no fundo de funil, mas ela está entregando muitas vezes um valor importante para a marca, ali, na rede social, por exemplo. E, Elo, falando assim do orgânico, né? Quando uma empresa ela vai começar, ou ela já até atua, né, nas redes sociais, como é que ela define em qual rede social é melhor ela estar? Né? Não, eu tenho que estar em todas, o ideal é estar em todas, ou não? Existe uma ciência nisso aí? Como é que eu defino isso? Como o Ali comentou, o consumidor, o público, ele é o centro da estratégia. Então, a gente primeiro descobre quem é o público dessa empresa, quem é o alvo, para a gente saber onde eles estão. Então, a gente tem noções e métricas que a gente sabe hoje, por exemplo, faixa etária de idade, tipo de comportamento, tipos de gosto e aonde cada rede social leva. Então, a gente sabe que tem gente hoje que prefere usar o LinkedIn do que o Instagram, mas é uma pessoa que demanda mais esforços e gosta de consumir mais conteúdos que são direcionados para o mundo empresarial, para o B2B. Então, tem pessoas e tem público em todas as redes sociais, mas em relação à quantidade de esforços, dependendo da marca, dependendo do tipo de público que ela atende, vale o investimento em todas as redes sociais. Mas aí, assim como o Ali comentou, é um laboratório. A gente não pode dizer que é uma regra que toda empresa precisa estar no Twitter, no antigo Twitter, agora o X. A gente não pode dizer que toda empresa tem que estar obrigatoriamente no LinkedIn, apesar de que uma empresa que não necessariamente converse com o público B2B pode estar no LinkedIn conversando em relação a assuntos institucionais. Então, tem frente para comunicar nessas redes, mas vale o estudo ver se o esforço é necessário. E não ser, eu acho, né, Elo, não ser medíocre e eventualmente estar para cumprir tabela, né? Beleza, a gente tem aqui um perfil naquela rede social que a gente quase não dá bola e eventualmente a gente replica o conteúdo do Instagram, do Facebook ali naquela rede social. Eu não sei se seria relevante, perda de esforço, né? Exatamente. Perda de esforço. Se a gente fez um investimento e viu que não deu retorno, não tem por que insistir muito naquilo. A gente já sabe que o público não está ali. Então não vale demandar esforço, porque se a gente não demanda o cuidado, pode virar um gargalo. Então pode ser um canal que não tenha atenção suficiente, que pode virar um... E cada canal que você abre é um custo, é um esforço de marketing, né? Uma estratégia diferente também. Alguém pensando em cima daquilo Exatamente. e gera, né? Gera custo, gera gestão em cima, né? A gente tem toda essa questão de atendimento também, né? Que a gente precisa estar atento, né? Atender as pessoas que estão interagindo com a gente ali. E legal, a gente falou aqui, né, das diferenças das mídias, mas assim, como é que eu defino quanto de dinheiro eu preciso colocar? Como é que eu defino assim uma verba de campanha de mídia? Quanto dinheiro eu preciso colocar nos meus anúncios, né? E como é que isso funciona? Como é que é esse cálculo assim? Olha, tem empresas que já têm pré-definido uma porcentagem ali para o setor de marketing anual, já é feito esse orçamento anual e uma parte disso acaba indo lá para os meios digitais e etc. Então ela já tem aí geralmente uma faixa de faturamento, um budget pré-estabelecido. E aí cabe a nós, agência, pegar aquele budget e distribuir dentro do ano da forma mais inteligente possível, dentro do objetivo do cliente. Eu quero fortalecer minha marca, eu quero vender mais, eu quero gerar leads, eu quero isso, eu quero aquilo. Então é importante que o cliente chegue para uma agência e saiba o tamanho da capacidade de investimento dele, porque daí a agência consegue dizer para ele, estimar quanto que ele vai conseguir atingir das métricas que a gente... Exato. A gente quer percorrer. Isso acaba não acontecendo muito. Tem clientes que vêm nos perguntar assim, quanto que eu coloco de dinheiro aqui? Né? Isso a gente sabe que é super comum. Né? É super comum, né? Nem todo cliente vem com uma verba pré-estabelecida. Isso é bom ou é ruim? Depende, é um cenário. A gente... é muito democrático o investimento nos meios digitais, né? Não é, eu disse democrático, não barato, como é um cuidado que a gente precisa ter, que há muito tempo atrás se pré-estabeleceu dizendo que investir em internet era muito barato e dava muito resultado, né? Mas isso era quando a gente
há muito tempo atrás eu escutei muito isso de clientes e tal, e isso não é mais verdade, né? Mas quando o cliente não tem uma verba, a gente dá potenciais para ele. Então a gente sabe que existe o público, existe um tipo de segmentação, quantas pessoas tem dentro daquele perfil que interessa a ele, seja lá numa rede social, ou seja um perfil de pesquisa no Google, por exemplo. Né? Quantas pessoas pesquisam por copo de vidro no Google todos os meses. E ali a gente apresenta para o cliente dizendo assim, olha, existe aqui um potencial deste tamanho. E você investindo X, você pode raspar todo esse potencial ou conseguir uma fatia bem relevante dentro desse volume de pesquisas ou daquilo que a gente encontrou nas redes sociais, etc. E aí a gente leva os cenários para o cliente entendendo, sempre tentando calcular um retorno sobre o investimento que ele tem. Se a gente conhece o mercado, a gente já tem mais ou menos ali algumas taxas médias. Se a gente não conhece o mercado, a gente tende a ser um pouquinho mais conservador, mas a gente sempre tenta desenhar ali um resultado final que o cliente espera com base naquilo. E aí o cliente dá a devolutiva. Tenho, não tenho, tá bom, tá ruim. Mas as plataformas te ajudam a chegar nesse cálculo, todas, né? E ajudam a demonstrar isso para os clientes. Né? Todas elas têm os seus simuladores aí de potencial. E as conversões também dele. O Ali tá o mais especialista aqui para falar sobre mídia paga, mas a gente também estuda muito isso para incluir no planejamento, porque é um planejamento só como um todo. E na mídia paga a gente também tem as conversões têm valores diferentes. Então, dependendo do objetivo do cliente, para alcance da marca, para awareness é um valor, agora para conversão do lead é outro valor. Então, esse investimento ele vai variar muito com o objetivo e planejamento também. É legal você ter puxado isso, porque como a gente falou no início, né, o cliente quer o lead, ele quer o tráfego, ele quer a conversão, ele quer a venda lá no final. Então, como é que fica esse equilíbrio dessa balança entre eu anunciar, fazer o que a gente chama de dark post, né, que é um anúncio direto, ou o Google mesmo, e a gente investir em impulsionamento do conteúdo orgânico que é produzido para as redes sociais. Como é que é essa balança? Como é que é essa medição? O que vale a pena? O que temos aí no meio do caminho? A gente faz um trabalho muito em conjunto, né? Então, a gente não define a pauta do cliente sem também estar alinhado com a mídia paga. Até porque, como o Ali comentou, a gente tem o funil. Então, a gente não pode mirar num período só do funil, num trecho do funil. A gente tem que atingir todos eles para que a gente conduza o cliente. O funil ele é um processo de condução. Então, a gente atinge ele com reconhecimento da marca num ponto mais inicial para que a gente faça esse guia. Então, a gente atinge ele com awareness. Aí, a gente gera conteúdo para gerar interesse, para daí direcionar o lead. Porque não adianta investir só em conversão, se você não está tendo alcance também. Então, são métricas diferentes, são medidas diferentes, mas que a gente define em conjunto para que as estratégias andem lado a lado, né? Tanto a produção de conteúdo orgânica quanto a mídia paga. E você acha que está certo dizer que antes da pandemia, uma empresa que queria gerar lead ou queria, né, trazer tráfego, ela talvez só a mídia paga ajudasse ela, mas hoje com a pandemia, né, foi uma enxurrada de empresas para dentro da internet. Então, acho que hoje não, né? Eu entendo que hoje só a mídia paga não vai resolver. Então a gente precisa também da orgânica que ajude a impulsionar isso aí, né? Eu acho que mesmo antigamente, a gente sempre precisou da mídia orgânica, mas como foi o início do buzz ali da mídia paga, ela teve muito holofote no sentido de que é barato, vale a pena investir. Que é aquilo que também ela pega a conversão, né? Exatamente. Final. Era novo, e era relativamente novo trabalhar nisso, ter estratégia dentro disso. Então a gente mirou o holofote na mídia paga até que agora não saturou, mas a gente tem um mercado muito mais competitivo. Então, antes, você conseguia investir muito mais dinheiro e ter muito mais retorno. Então, naturalmente, o foco estava direcionado para isso. Então, ou seja, está mais caro também anunciar. Está mais caro. Para você ter uma ideia, nós somos atendidos por alguns gerentes do Google, dependendo da conta que a gente atende. Eu acho que foi logo pós-pandemia que eu tive uma reunião e que me marcou muito o que a nossa gerente do Google nos falou, que foi o seguinte. No período de pandemia, o Google cresceu em volumes de investimento, em volumes de cliente, o que estava previsto para 10 anos. Nossa. Na pandemia. E é muito democrático, porque a mesma plataforma de ads, tudo bem, salvo algumas questões assim, mas a mesma plataforma de ads que você usa para a banca da esquina, o grande varejista usa a mesma. Então, claro que com investimentos, cada um, né, na devida proporção do investimento, estratégia, inteligência,
dados para analisar o que está acontecendo, o que não está, é em pé de igualdade. Então a gente é muito democrático. Então, quando você tem um volume imenso de pessoas anunciando na mesma plataforma, em algum momento a competitividade vai aumentar. E aí, meu amigo, é leilão. Boa parte das plataformas de ads hoje, elas funcionam com base no leilão. E aí, inevitavelmente, o custo por clique, e aí o custo por clique, custo por impressões, ou custo... Então você reforça a ideia de que hoje até investir em SEO, né, o conteúdo orgânico, até num blog, né, é muito importante para você otimizar o teu dinheiro, o teu recurso que você está investindo em mídia. Sim, porque, veja, quando a gente trata de SEO, né, a gente falou assim, a mídia orgânica, né, muito do quão relevante a tua empresa está nos canais digitais. Né? Então vamos supor ali um site que tem um bom conteúdo, que tem um conteúdo bem indexado, que tem um blog que entrega de fato valor para as pessoas, ajuda as pessoas para entender ali as suas dores dentro daquele serviço ou produto que ela oferece. Quanto mais relevante você mais tráfego orgânico você vai atrair. Então, mas isso não se constrói do dia para a noite. Né? Técnicas de SEO cada vez mais democráticas também, muita gente sabendo o que faz, frameworks de desenvolvimento de site hoje muito mais preparados para aquela estrutura base ser bem indexada. Então, também é desafiador você estar organicamente bem posicionado e atraindo tráfego. Mas assim, uma empresa que está organicamente bem posicionada vai usar melhor o recurso dela quando tiver fazendo. Não tem dúvida, porque parte do seu tráfego, por exemplo, já vem naturalmente, né? E muitas vezes o tráfego orgânico ele não é só com base naquele conteúdo, é pelo conhecimento da marca. E é aí que não dá para a gente, voltando no que a gente estava falando, poxa, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar no Google. Mas o Google ele faz parte de uma etapa de um universo gigantesco que o teu consumidor, o teu potencial consumidor, ele está ali, ele está navegando, ele não sabe exatamente como resolver aquela questão que ele está... O Google acaba levando uma fama, mas às vezes tem todo um trabalho antes dele, né? De marca, de branding, de impacto, de topo, meio e fundo, topo e meio de funil, né? Digamos assim. Mas aí o Google pega o fundo do funil ali, onde a pessoa já está... Pegar a fama para a conversão, né? Ela já aprendeu tudo sobre a tua empresa, o teu produto, a marca, daí ela vai lá para converter lá no Google, né? E até porque imagine que você investiu milhares de reais ali no tráfego. Se você não investiu no orgânico, você vai carregar a pessoa do Instagram de um anúncio para um feed que não está preparado para receber essa pessoa. Então ele não esclarece as dúvidas, ele não gera autoridade. Ele não passa confiança. Então eu gastei dinheiro na mídia paga, levei público, mas eu não estava preparado para receber. Então eu perdi a confiança e até é difícil de recuperar isso depois. Porque eu gosto de considerar o Instagram, o Facebook, hoje as redes sociais, como vitrines. E elas passaram há muito tempo, já não fazem parte de eu vou só entrar para consumir, ver fotos dos meus amigos. Algumas redes sociais, e dependendo do público também, elas já viraram ferramenta de pesquisa. Então não dá pra gente ignorar. Tem um público muito alto da geração Z que usa o TikTok como fonte de pesquisa, não usa o Google. Então não dá pra dizer que o Google é o manda-chuva e é a única fonte a ser investida. Sim. Justamente porque o comportamento das gerações em relação a redes sociais mudou muito. A necessidade das redes sociais mudou muito. Então não tem como focar só em um tipo de canal, tanto para tráfego pago quanto para mídia orgânica, sem pensar no 360, todo o processo de conquista do consumidor. Sim. Bom, e assim, para a gente medir se a gente está sendo efetivo, né? O que a gente pode trazer, assim, pelo menos dos mais básicos e os principais, quais são os principais indicadores que a gente tem que monitorar e perseguir, tanto no pago quanto no orgânico, né? O que a gente precisa estar de olho, assim, vamos dizer assim, uma pessoa que, né, não tem uma grande estrutura de marketing, mas ela precisa estar olhando para pelo menos aqueles dados ali. É importante você olhar todo o funil. Então, principalmente se você está pagando, hoje todas as plataformas elas têm relatórios bem ricos e bem detalhados sobre tudo o que está acontecendo. Desde a impressão que aquele eventual anúncio tem ali, até o que aconteceu no teu site. Então, todo esse funil é possível se mensurar. E muitas vezes o sucesso ele não é o grande sucesso, né? Então, você ter uma boa comunicação, que tem uma relação de alcance versus interação. Se as pessoas estão interagindo,
é porque alguma coisa de muito legal aquela peça, aquele post, aquela comunicação tem. O que aquilo está gerando? Está gerando engajamento que a gente previu? Tá barato pagar por aquele engajamento? Significa que o algoritmo está encontrando facilmente pessoas com potencial de interagir com o seu conteúdo. Isso que significa, muitas vezes, custo por visualização de vídeo, custo por engajamento, custo por clique. Quanto mais barato ele é, tudo bem, não isso não é uma super regra, mas ele é um indicador legal de que, assim, está sendo fácil entregar esse conteúdo. Então, às vezes, você não olha uma métrica separada, você tem que olhar um conjunto dela. Exatamente, né? todo o funil. Assim como um médico tem que olhar uma série de resultados do teu exame para te dar um diagnóstico. Porque você pode, em alguma etapa, você pode estar falhando. Você pode ter uma taxa de conversão muito grande, só que por algum motivo você está trazendo poucas pessoas para o teu canal. Né? Então, o que nessa etapa aqui eu poderia melhorar? Né? A conversão está muito boa, mas o volume é baixo. Então, na etapa anterior, o que eu posso fazer para melhorar? É claro, pedir para que o empresário ou o departamento de marketing tenha tudo muito fresco na cabeça e faça todo esse monitoramento é um pouco complexo, tem muitos indicadores que muita são bem... nomenclatura, muita nomenclatura, sigla, né? E tem algumas coisas muito técnicas por trás do que aquilo ali quer dizer, então, mas pelo menos assim, poxa, está imprimindo, está engajando. Então, quantidade de impressões, a quantidade de cliques, talvez, exatamente, geração de leads. Os custos por clique ou custos por ação que você espera, né? Tem custo por lead, custo por clique. Tempo de visualização. A gente tem métricas muito parecidas na mídia orgânica e na mídia paga, tirando as que são especificamente de conversão, porque isso na mídia orgânica a gente não tem controle, não tem acesso direto a essa informação, diferente da mídia orgânica, você consegue ter mais precisão em relação a quem converteu ou não, mas no geral a gente tem alcance, que a gente consegue mensurar para quem tanto está atingindo, quantas pessoas estão recebendo isso, e a gente tem o engajamento, que é muito importante. O engajamento a gente lê na mídia orgânica como as interações ali em geral. A gente pode ler como engajamento até a interação com o anúncio, nesse caso da mídia paga. E aí não dá para olhar isoladamente, não tem nem como, porque se eu olhar o alcance e eu ver que está atingindo várias pessoas, não dá para eu dizer que isso está positivo se eu não tiver um engajamento bom. Porque às vezes eu estou atingindo muita gente, mas o assunto não é interessante o suficiente para converter para o engajamento. E aí é um contato muito superficial. Então, se eu olhar uma métrica isolada, eu posso ter uma noção até errada do que está acontecendo. Isso serve para anúncio também, porque eu posso estar atingindo muitas pessoas. Se não está convertendo, se não está tendo uma... A gente tem, né, naturalmente, uma queda desses números dentro do funil. Então, a gente atinge um número alto de pessoas e, conforme vai descendo o funil, vai reduzindo cada vez mais. Mas se isso não for equivalente, alguma coisa está errada. Entendi. Nossa, não, faz todo sentido. E... vamos falar assim, ó, a pessoa foi lá, você foi impactado, né? Seja um conteúdo uma mídia orgânica, uma mídia paga, e ela foi até teu site. E como é que qual é a importância de, depois que a pessoa foi lá, você continuar fazendo uma estratégia de remarketing em cima dessa pessoa? Primeiro tem que entender que o perfil de compra, assim, se existe uma questão de compra por impulso, por exemplo, em que aquela loja, naquele período, está com uma oportunidade gigantesca daquele produto, 10 vezes, com super desconto, com uma entrega super maravilhosa, tal. Então, existem as técnicas de gerar o imediatismo da compra. Nem tudo é assim, né? Então, a gente acessa um site, a gente dá uma olhadinha no serviço, no produto que está oferecendo, mas sempre vai ter um concorrente muito parecido, então eu vou sair desse site, vou visitar o concorrente, aí depois eu vou visitar um terceiro site. Isso no e-commerce fica muito, muito, muito claro na compra de produtos, porque hoje você tem um Google Shopping, que você tem o mesmo produto um do lado do outro e que acaba sendo o preço ali, o fator, né, a diferença. A organização, né? Você sempre vai no menor preço. Né? Você sempre vai no menor preço, aí depois você descobre que o frete talvez seja um pouco mais caro do que deveria, ou que o prazo de entrega... A reputação da loja não é tão boa. A reputação da loja não é tão legal, etc. Né? Então, tem essas questões que a gente precisa estar sempre avaliando. Né? Mas, de qualquer maneira... Quando ele acessa o teu site, ele tem esse comportamento de comprar imediatamente, é difícil que se tenha. Pela quantidade de hoje, de ofertas que existe, de tudo que você imagina, é muito difícil. E aí o remarketing ele entra aí. Se eu não conquistei ele na primeira vez, e aí eu tenho uma crítica com algumas técnicas de remarketing, que é o mais do mesmo.
Então, assim, eu quero comprar um tênis preto por R$100, acessei aquele site, eu saí para ver aonde que ele custa numa outra loja e eu vejo exatamente o mesmo tênis de R$100 e aqueles anúncios me perseguem, né? Sim. Para todo ou sempre, e é no meu e-mail, e é no portal de notícias e etc. Existem algumas formas um pouco mais inteligentes da gente tentar atrair de Talvez novo. Talvez mudar um pouco a abordagem, mudar o discurso. Será que ele viu o parcelamento que eu tenho, que é um diferencial? Ou se eu estou tratando de um serviço, será que ele entendeu direitinho tudo que eu estou oferecendo como serviço? Será que o remarketing não pode ser usado muito mais para agregar informações que possam ter passado desapercebido na primeira vez? Ajudar, né? nesse convencimento, né? E fazer com que ele avance no funil do marketing. E quanto mais longo for esse caminho da compra, mais relevante se torna você se manter vivo ali e próximo ao usuário. Então o remarketing é muito adotado nas nossas estratégias justamente por causa disso. Ainda mais produtos de alto custo também, né, Ali? Que quanto mais dinheiro você vai investir naquilo, mais você pondera. Então, mais você pesquisa sobre a reputação da marca na rede social, se tem reclamação nos comentários sobre o X produto, você olha em diferentes lugares para ter uma noção de diferença de mercado. Então, quanto mais pega no bolso, mais cuidadoso você é. E é diferente do que o Ali começou da compra por impulso. Se é uma coisa baratinha, você cai na hora. Você vê um anúncio, você compra já, você nem sente, você nem percebe. Agora, quando a gente fala de um apartamento, você não vai cair no primeiro anúncio que aconteceu. Então, por isso que o remarketing e retomar esse contato tanto pela mídia paga, pela orgânica, é um processo longo de convencimento. É estar ali visível para que a pessoa não esqueça que você existe. Exatamente. Até que a pessoa vá no Google e converta e o Google leva a fama. Exatamente, o Google vai levar toda a fama. A gente, por exemplo, né, no B2B, você imagina uma indústria que precisa trocar um sistema de gestão, um ERP, por exemplo. Quantas áreas não são impactadas? O quão complexo é a decisão e quantas áreas dentro de uma empresa. Então, desde o primeiro momento em que os gestores ou os responsáveis começam a pesquisar trocas, substituições de software ou plataforma de e-commerce, como a gente cansou de ver já aqui dentro da Sales, são decisões que demoram muito tempo. Né? Então, é complexo, né? São vendas complexas. Então o remarketing ele está ali para manter um daqueles competidores ali vivo dentro desse processo. E bom, falando de peças, né? Tanto de mídia paga, mídia orgânica, né? O que é a melhor prática, né? Para eu ter um post orgânico, para eu ter o que funciona melhor de anúncio? Existe uma regra? Aonde que vocês, né, como especialistas, onde é que você vai buscar o que está de tendência, né? Tem algum macete aí, alguma coisa para trazer de dica, assim? Por que tipo de anúncio que eu vou usar? Ou que tipo de formato de conteúdo eu vou utilizar, né? Em relação a formato, dificilmente a gente trabalha só um formato. Então, até para anúncio, principalmente, a gente vai ter vários tipos de contato para não cair no mesmo. Então, para não repetir sempre a mesma abordagem. Então, para o orgânico especificamente, o vídeo, ele é um formato que tem muito apelo. As plataformas priorizam a entrega do vídeo. Então, como eu comentei lá no início da nossa conversa, o vídeo hoje no Instagram, um exemplo, ele é o único formato que ele entrega para quem não te segue. Então, você consegue acessar um público diferente de quando você posta um carrossel ou um card estático ali no seu feed. E para os anúncios também, de acordo com a abordagem, de acordo com o momento que você está conversando com o cliente, o vídeo ele é um formato que a gente sabe que performa muito bem, porque é um formato que ele é mais dinâmico, mais humano e tudo mais, só que ele também precisa de outros formatos de suporte, para você ficar relembrando aquela pessoa e voltando na mente da pessoa. E a gente usa isso também na produção de conteúdo, porque hoje a Meta tem a biblioteca de anúncios, que é onde a gente consegue ir lá fuçar e descobrir o que os concorrentes estão anunciando. Então, a gente faz uma pesquisa de mercado até para conteúdo orgânico, não só para mídia paga, porque a gente consegue entender, por exemplo, o ideal é a gente unir esforços. Então, se a gente conseguir produzir um conteúdo orgânico que sirva também o criativo para mídia paga, é um cenário ótimo, porque você demandou um esforço só. Então, a gente vai lá, busca na biblioteca de anúncios, descobre que formato de anúncio a gente sabe que todo mundo está usando porque funciona muito bem e testa esse formato também. Legal. E, bom, gente, para a gente meio que encerrando aqui, né, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, né? Tá aí e ela tem impactado as agências de marketing digital assim absurdamente. Como que vocês veem assim, né? Como é que a inteligência artificial está transformando o trabalho das agências e até os resultados, né, e a agilidade das entregas assim? Bom, eu vou falar uma opinião muito particular, é claro.
A inteligência artificial ela está aí para ajudar desde de trazer insights, ajudar na produção de conteúdo e etc. Mas eu vou falar uma visão muito pessoal que eu tenho. Hoje o universo digital, e principalmente mídia e as redes sociais, eles te oferecem um volume de dados para se analisar imenso. Então, os insights do Facebook, do Instagram, as plataformas de mídia como Google Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads e etc., Google Analytics, ferramentas de CRM, ferramentas de automação de marketing, como a gente usa e implementa nos nossos clientes, todas elas têm seus relatórios, seus indicadores e etc. Analisar tudo isso é humanamente quase impossível. Né? Claro que a gente, como especialistas, a gente já tem alguns métodos de análise de dados para descobrir, né, fazer investigações a respeito do que está acontecendo com a campanha, com o site, com a rede social e etc. O meu interesse especial na inteligência artificial é ela poder enxergar aquilo que muitas vezes escapa aos olhos humanos. Né? Então a gente toma decisões com base em tudo que a gente vê, tudo que a gente analisa, e tudo que a gente consegue interpretar dentro dos dados. E a inteligência artificial ela vem com um suporte muito, muito forte dentro daquilo que eu não vi, daquilo que eu deixei passar. Então, quando a gente monta agentes, por exemplo, de inteligência artificial, e você apresenta seus relatórios, seja eles uma lista imensa no Excel, ou seja, integrado a alguma ferramenta, pessoalmente eu estou falando, ela me ajuda muito a enxergar o que eventualmente eu possa ter deixado a passar. Então eu acho que... Então não é só para agilizar o tempo, é também para realmente na qualidade da entrega. Ela vai me dar muito mais olhos ela vai aumentar a tua capacidade analítica. Sem dúvida uma segunda nenhuma. opinião, né? Como Exatamente. se fosse alguém olhando de novo para ver se você não deixou passar alguma coisa. Então Legal. é uma ferramenta muito interessante. E para a produção de conteúdo, não dá pra gente negar que isso facilita alguns processos, mas se você não souber usar, você vai cair na mesmice de mandar o chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial escrever um post pra você. Mas quem trabalha com comunicação ou quem é mais atento, detalhista à comunicação, sabe dizer. A gente tem como perceber quando um post é mais superficial, mais frio, e a gente também sabe que tem como treinar isso. Mas é uma ferramenta que, a nosso favor, ela tem muito a acrescentar. Ela pode operacionalizar muitas coisas de estudar mercado, ler referências e tudo mais. Então, ela auxilia muito na produção de conteúdo, mas a gente cair na mesmice de automatizar demais e pedir para que a inteligência artificial gere o conteúdo, a gente pode ter o problema de perder a humanização, que é o que a gente mais precisa dentro das redes sociais. Sim, né? Porque a diferenciação, o toque humano ali, né? Exatamente. Legal, gente. Bom, eu agradeço aqui o Werner e a Heloísa, né? Tenho certeza que, espero que essa conversa ajude bastante gente, né? E esse foi o Fala Marketing, né? Sempre com convidados que vão te ajudar a entender melhor esse fabuloso mundo do marketing. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.